Ok, meu público grajaúense, nós estamos chegando direto do Centro de Produção da Visual TV Web no bairro Cidade Alta, em Grajaú, com mais uma edição do Maranhão 360. E para você que nos acompanha todo o tempo na rede social, a gente está trazendo convidados especiais, como você já viu nos episódios anteriores. E hoje nós temos mais um convidado especial na nossa programação, que veio falar da sua vida em Grajaú e também da sua vida política. O nosso convidado especial de hoje já se encontra sentado na nossa redação com Ailton Assunção e será o nosso entrevistado desta sexta-feira. Para você, quem está conosco hoje é o ex-prefeito, ex-deputado estadual Messial Arruda, que já se encontra aqui nos nossos estúdios juntamente com Ailton Assunção. Eu quero, a partir deste momento, desejar boas-vindas ao ex-prefeito Messial, que já se encontra conosco, e deixar a condução dessa entrevista, a partir deste momento, no comando do Ailton Assunção, com a minha entrada em momentos específicos em que for necessário. E a partir de agora, eu já vou começar dando as boas-vindas para o nosso ex-prefeito. Ex-prefeito Messial, seja bem-vindo ao nosso estúdio. É um prazer recebê-lo aqui na nossa redação. Ok, muito obrigado. Grande comunicador deste poderoso sistema de comunicação. Também saúdo aqui o nosso também valoroso jornalista Ailton Assunção, e aproveito também a oportunidade para saudar os demais que se encontram aqui neste estúdio, e nossa Manuela, Mateus do Messial, Izete, ex-secretária de Educação, e o nosso querido Bacuri, certo? Saúdo todos e todas, e estou à disposição, estou muito feliz de estar aqui, agradecendo a Deus por esta oportunidade de poder me comunicar com os espectadores de todas as partes do alcance desse sistema poderoso de comunicação e podendo, assim, prestar informações importantes das minhas funções, das minhas missões no Maranhão, aqui na terra, aqui em Grajaú. E também uma forma, essa oportunidade é muito importante, forma clara, forma verdadeira, objetiva, e sabemos que comunicação, o quarto poder, é um instrumento importante para que as pessoas decidam melhor na hora nas suas decisões e até na hora do seu voto. O cidadão, o eleitor bem informado, obviamente, decide com mais preparo, com mais informação. Ok, ex-prefeito, a partir de agora eu já vou deixar a primeira pergunta desta programação para o Ailton Assunção, que vai conduzir parte da entrevista. Mais uma vez, seja bem-vindo, Ailton. Okay. Boa sorte, é com você, Ailton. Ok, Dejaci. Obrigado, agradeço o convite para estar aqui, mais uma vez, viu? Muito obrigado, e também vou ter que recorrer, como acontece em outros programas, a adjutório de outras pessoas, porque ninguém domina tudo, né? Tá certo? Num período tão longo especialmente da minha militância política, quer dizer, já são aí 42 anos de vida pública eletiva. Olá, Dejaci, olá você também que está nos acompanhando nesse momento na sua casa em mais uma edição do Maranhão 360. É sempre uma satisfação, portanto, receber o ex-prefeito do município de Grajaú, Messial Arruda, que todos já conhecem, portanto, aí um homem, um grande articulador da política no interior do estado do Maranhão. E a gente já começa, Messial, nesse bloco falando sobre a sua trajetória. Durante todos esses anos de vida pública, o senhor pode relatar algum momento que mais lhe marcou durante todos esses anos? Um pouco da minha história, para as pessoas se contextualizarem. Nasci daqui a 90 quilômetros, no lugar chamado Fazenda Cantolino, daqui a 90 quilômetros. Mais proximidades,
primeiro na região chamada Serra Negra, e também próximo deste acidente geográfico que dá nome à região, que é a Serra Negra, nossa querida Serra Negra. Queria nascer lá, então. Como nasciam todas as crianças daquele tempo, vamos dizer, com os recursos técnicos de então. Primeiramente, a cama era de Imbira de Buriti, chamada Isidora. A parteira era leiga. Fui o primogênito de um parto de 12 filhos, havendo um 13º, que foi um parto, aliás, um aborto natural espontâneo da minha mãe. Então, nasci nessas condições, mas sempre com a graça de Deus, com o zelo de todos que cuidaram de mim, minha mãe, meu pai, parteira, meus parentes, tá certo? Lá na Serra Negra mesmo, passando por todas as doenças recorrentes na região, todas as malárias da vida, tosse braba, sarampos, alastrim, da fui, também mordi de cobra cascavel, quando tinha ali meus 10 anos, tá certo? E conheço tudo da vida do campo e da roça, participei de tudo com meus pais, com a minha família. Depois, os pais da região contrataram, lá nos 53, por aí, contrataram uma professora por sua própria conta dos pais, chamada Elisa Moreira Ferraz, para dar as primeiras letras. Primeira letra para os seus filhos daqueles proprietários lá daquela região. Elisa Moreira Ferraz, que foi muito válido para mim. Eu considerei que ali fiz o primeiro ano do primário, e era uma verdadeira educadora, entendeu? Não cuidava só das letras, mas de lazer, de folclore, de cultura e tudo, era uma verdadeira educadora. Tive a graça de Deus, a oportunidade de imortalizá-la, dando o seu nome a uma escola que, no primeiro ano de prefeito, em 83, construí na Formosa, que haveria de ser depois o município da Formosa. Lá tem uma escola chamada Elisa Moreira Ferraz, em homenagem a esta primeira professora. Dali apareceu minha avó materna, Dona Maria José Leite Lima, Zuzu, nome mais comum, que mãe da minha mãe de João Pedro Ferreira Neto, que inclusive foi prefeito de Grajaú, que ousadamente, com a visão além do seu tempo, nos levou para estudar em Balsas. Lá de onde eu nasci, onde eu morava, Balsas eram 40 léguas, ou seja, 240 quilômetros. Eram 40 léguas, ou seja, vezes 6 quilômetros, 240 quilômetros. De tropa, nós íamos de tropa para o Balsas. E lá no Balsas eu fiz mais 3 anos do ensino primário, do ensino fundamental inicial. Fiz o 2º ano, fiz o 3º e fiz o 4º. Era para ter feito lá também o 5º, mas como tive notícia que em Grajaú tinha sido aberto o primeiro grau maior, conhecido ginásio, eu, sendo mais perto da minha terra, Grajaú, do que Balsas, meus pais me trouxeram aqui para Grajaú, para estudar aqui em Grajaú. Só que para entrar no primeiro grau maior naquele tempo, passar por ginásio, tinha que fazer um vestibular chamado exame de admissão. Tinha que fazer o exame de admissão. Era um vestibular. E aí, vim para cá para morar de favor em casa de amigos de meus pais. Meus pais não moravam aqui, moravam lá. Eu ficava em casa
e pessoas amigas de meu pai. Por exemplo, Zezé Santos. Passei vários anos na casa de senhor Zezé Santos, amigo de meus pais. E aí fiz o tal exame de admissão para poder entrar no ginásio. E passei em primeiro lugar. Passei em primeiro lugar nesse exame de admissão para o ginásio. Passei nessa oportunidade, tive informações, participei de um cursinho oferecido pela professora Terezinha Albuquerque. Terezinha Albuquerque ainda vive lá em São Luís. Terezinha Albuquerque ainda vive lá em São Luís. Já velha, já citou idoso, imagine minha professora. E aí passei nesse ginásio, onde estudei durante 4 anos. Estudei durante 61, 62 e 60, 61, 62, 63. Ou melhor, 63 eu já tinha terminado o ginásio aqui, e aí como era a tradição do momento, o nordestino tinha que terminar o ginásio no Nordeste e ir para São Paulo para estudar e ganhar dinheiro. E eu saí daqui de Grajaú, naquele tempo, em 1963, para ir para São Paulo. Só que, mais uma vez, por determinação de Deus, eu não cheguei a São Paulo. Como Brasília tinha 3 anos e estava muito no auge a Brasília, o nosso Distrito Federal, e como pessoa interessada, ousada, determinada a vencer, e também um tanto quanto aventureiro, eu resolvi ficar em Brasília. Em vez de ir para São Paulo, eu fiquei em Brasília. Em Brasília, tudo por determinação de Deus. Veio a funcionar em 1963, em Brasília, uma escola que coincidia com a minha vocação profissional, que era o Colégio Agrícola de Brasília, lá na cidade satélite Planaltina. Com muito interesse e diligência, com a ajuda de um deputado federal do Maranhão chamado Eurico Ribeiro, consegui vaga no Colégio Agrícola, onde estudei 63, 64, 65. Terminei o ensino médio técnico agrícola em Brasília, na cidade satélite Planaltina. Até hoje está lá a escola, que hoje é do sistema IFMA, Instituto Federal. E dali eu saí para estudar no Rio de Janeiro. Tudo assim com muita aventura, com muita ousadia. Agora, só numa interrupção. Com muita vontade. Quando o senhor sai de Brasília para o Rio de Janeiro, o senhor já saiu formado em agronomia ou você foi fazer agronomia? Não, formado em técnico agrícola. Tinha terminado o ensino médio. E eu queria fazer agronomia. E tinha uma opção. Naquele tempo, as escolas de agronomia, primeiro eram quase só públicas. Primeiramente eram quase só públicas. E poucas. Havia, por exemplo, essa do Rio de Janeiro. Escola Federal Rural do Rio de Janeiro. Até hoje existe, muito prestigiada, muito boa qualidade. Existia em Areia, Paraíba, existia em Belém do Pará, e existia em Viçosa, Minas Gerais. Existiam algumas outras lá para o Rio Grande do Sul. Bom, mas aí saí de Brasília, peguei uma carona de Brasília para o Rio de Janeiro para fazer vestibular lá na Escola Federal Rural do Rio de Janeiro. Só que apareceu, naquela época, uma reportagem na revista O Cruzeiro, sobre outra universidade de agronomia, também pública, em Viçosa. E aquela coisa me tocou, também obra do destino. Peguei a carona para o Rio, quando cheguei em Juiz de Fora, eu pedi ao dono do carro, para aqui na rodoviária que eu vou para Viçosa, não vou mais para o Rio, vou para Viçosa. Fui para Viçosa. Cheguei,
no Natal. Eu cheguei no Natal e Ano Novo ali, lá em Viçosa. Brasília, para vir aqui era uma luta, não tinha dinheiro, não tinha estrada asfaltada, não tinha nada disso. E aí, fazer o quê aqui no Grajaú? Tipo para frente. Cheguei em Viçosa, não tinha quase ninguém. Viçosa é uma cidade pequena e não tinha estudante, não tinha mais ninguém. E aí eu ficava estudando por ali e tal, por mim mesmo, e saía na rua da cidade de Viçosa e procurando com quem conversar, para não cair na solidão. E saía na rua conversando com um com o outro. Quando os colegas começaram a chegar, já para fazer o vestibular em 66, eu já conhecia muita gente lá em Viçosa, pelos contatos que eu fazia, entrava em farmácia, em loja, tudo, supermercado. E aí eu já conhecia muita gente, passava na rua e era saudando um e outro. Aí lá todo mundo tinha que ter um apelido, e meu apelido já foi logo o apelido de prefeito. Eu já fui nomeado prefeito lá em Viçosa. Foi meu apelido durante o tempo todo. E aí fiz o primeiro vestibular em 66, o que não era tarefa fácil passar, não passei. Passei o ano de 66 todo estudando, fazendo cursinho. Em 67, passei no vestibular na Universidade de Viçosa. 67, onde formei em 1970. De lá de Viçosa eu saí com duas preciosidades na minha vida. Um diploma de engenheiro agrônomo, que era meu sonho, era minha vocação, era o que eu mais queria, era ser engenheiro agrônomo, o que não era tão comum naquela época. E saí com a noiva. Com quem vim casar. Conheci a dona Lenilce. Agora nós nossa querida Lenilce. Nós vamos entrar nessa parte. Eu não quero que o senhor fale da dona Lenilce agora, porque nós vamos entrar nessa parte. Nós vamos reduzindo para nós não extrapolar muito a programação. Eu quero que o senhor fale do retorno do Messial, agora vindo com dona Lenilce para Grajaú, onde Messial ingressou na política. Pois mas a história, para a história ficar completa, eu vou ter que falar esse interregno aí, para não ficar uma lacuna. Tá certo? Como conheceu a Lenilce? Pois vamos lá. Como encontrou a dona Lenilce? A Lenilce, o que ocorria? O que ocorria lá em Viçosa? Uma cidade pequena e, bom, terminamos nos encontrando. Por força do destino, e não deu outra, começamos a namorar em 67 mesmo, passamos os 4 anos lá da universidade já namorando, ela fazendo o curso dela, que era um curso de assistência social, e eu fazendo o meu de agronomia. Formamos em 1970, ambos, e aí já fomos para a terra dela, Santos Dumont, que é a terra do pai da aviação, do Alberto Santos Dumont. Fomos para lá, e lá, em dezembro de 1970, ali nós noivamos, perante os pais da Lenilce. O doutor Amando Saforte e a dona Rosa Teia Pitela Saforte. Ali eu noivei, e aí vim embora para o Maranhão, porque apareceu lá em Viçosa, estudando lá em Viçosa, fazendo mestrado, uma pessoa da qual nós nos tornamos amigos, e que, sendo técnico da Secretaria da Agricultura do Maranhão, muito amigo do secretário Lourenço José Tavares Vieira da Silva, que era o secretário da Agricultura do Maranhão, ele me convidou, vamos para o Maranhão, esse rapaz que estava fazendo mestrado lá em Viçosa. Me convidou, obviamente como convidou o Lenilce, para vir trabalhar no Maranhão. Trabalhar diretamente em São Luís. E aí nós ficamos noivos em dezembro, e em 71 eu vim trabalhar em São Luís, como agrônomo na Secretaria de Agricultura do Maranhão em São Luís.
E a noiva, naturalmente, começou a pressionar, obviamente. O tempo estava passando, e o casamento não aparecia. Assumir casamento. E eu preocupada e coisa, ela precisando também trabalhar. E eu digo, Lenício, eu não tenho aqui em São Luís, falar a verdade, eu não tenho onde morar, eu não tenho nem cama para a gente deitar, eu não tenho nem mesa, nem fogão. Você quer vir assim mesmo? Nós já enfrentamos tanta coisa junto, vamos enfrentar mais essa. E ela disse, não, eu quero é casar e quero ir embora para eu trabalhar também, que já tem tanto tempo. E aí, quando foi em julho de 71, eu mandei uma procuração para o pai casar com ela. O doutor Amando, o pai dela, casou com ela e mandou a casada lá para São Luís. Ela casada, arrumei uma passagem na VASP, e ela, do Rio de Janeiro, foi para São Luís, e aí nós começamos a convivência lá em São Luís, tá certo? Onde nós passamos trabalhando lá, 9 anos. Depois, depois eu fui convidado para um emprego em Belém do Pará. Um emprego melhor, numa instituição forte, salário melhor e tudo bem. E cheguei até ir a Belém para arrumar apartamento e coisa, só que no coração e na cabeça batia Grajaú, Grajaú, Grajaú. Lá de Belém, onde eu tinha passado de volta para São Luís, no avião, eu já peguei a Transbrasiliana e vim para Grajaú. Posso dizer, cumprindo a predestinação. E aí cheguei em São Luís, a Lenilson perguntou, a noiva, a minha senhora nova, jovem naquela época, e o apartamento em Belém? Digo, beleza, mas agora nós vamos morar em Grajaú. E aí ela disse, eu só não te deixo e vamos embora, porque eu digo, e nosso amor ficou onde? E nosso amor ficou onde, Danilo? Você me ganhou, foi no papo mesmo, vamos para aquele teu buraco. Que buraco era esse? Era a nossa terra que naquela época não tinha energia elétrica, não tinha água encanada, era realmente era um lugar muito, muito carente de serviços públicos. Asfalto não se conhecia. A gente saía daqui nos ônibus ou qualquer veículo, ia encontrar o primeiro asfalto lá em Independência, pé de Piritoró. Daqui até lá, como também daqui até Porto Franco, Imperatriz, era tudo terra. Não se conhecia asfalto em BR, em MA, em rua, nem coisa nenhuma. E em 1979 eu vim, em 80 ela chegou aqui e o que ocorreu? A história, você sabe, depois essa pessoa que disse que não viria para cá, virou primeira-dama do meu primeiro mandato, muito eficiente, virou prefeita depois, só não foi mais, ocupou o cargo eletivo que não quis, e foi a melhor terra do mundo para ela, haja vista os seus funerais aqui, que foram realmente inesquecíveis. Agora, a gente vai partindo na parte da política. Eu pergunto, como foi que surgiu, depois dessa morada, a vinda de Messial e Dona Lenilce para Grajaú, depois disso, como surgiu a vocação pela política de Messial Arruda entrar na política Grajaú? Isso, ótimo. Pois bem, e aí, eu estava cuidando de roça com meu pai, inclusive roça motomecanizada já bem, usando tecnologia, já nessas alturas principiavam as ações mudancistas no agronegócio em Grajaú. Era quando começava a chegar aqui as pessoas de fora trazendo conhecimento tecnológico na agropecuária, principalmente da agricultura. É quando chegaram naquele tempo, por exemplo, os paulistas, Antônio Paulista, Luiz Carlos Paulista, o Carlinho Paulista, esse pessoal. Depois chegaram os goianos de Goiatuba, essa coisa. E aí eu vim para cuidar de roça, então, e estava indo bem, muito bem com meu pai. Comprei maquinário, trator de esteira, tratores de roda, coletadeira, montei toda uma estrutura.
Mas aí, também por predestinação de Deus, começou e havia em Grajaú um grupo político que perdia a eleição há 20 anos. Havia em Grajaú um grupo político que perdia a eleição há 20 anos, na época. E esse pessoal, sim. Aí a Lenilce estabeleceu a seguinte condição. Minha querida Lenilce, que Deus a tenha lá no céu. Olha, Marcelo, eu vou contigo lá para aquela tua terra. Coisa. Mas, olha, Marcelo, tu não vai mexer com política em Grajaú. Tu não vai. Eu sei que teu pai já foi vice-prefeito, já foi vereador, já tem esse DNA político aí no meio da tua família. Tu não vai mexer. Não, Danilo, que é isso? Não vou mexer com política, não. De jeito nenhum. E aí, companheiros, começou então, como havia um grupo, perdi a eleição há 20 anos, esse grupo começou, leu na minha aparência, sei lá, e coisa, leu a vocação, o DNA político, e não teve outra. Me trouxe, eu costumo dizer, me trouxeram para dentro do barco do Carlos Neto. Carlos Neto, o que foi o Carlos Neto? Carlos Neto era o líder de um grupo político que tinha no Maranhão, liderado por um político chamado Vitorino Freire. E o Carlos Neto foi então foi prefeito aqui no governo Newton Belo, que era desse grupo político de Vitorino Freire. Mas aí apareceu um líder no Maranhão chamado Zé Sarney, que em 1965 ganhou para governador do Maranhão. E nessa política surgiram lideranças aqui em Grajaú ligadas a Zé Sarney. Por exemplo, Mecenas Falcão se elegeu prefeito de Grajaú nessa política de Zé Sarney, contra Carlos Neto. Doutor Zé Jorge se elegeu por Mecenas Falcão dentro dessa política do Zé Sarney e contra Carlos Neto. E daí terminaram me colocando dentro da política. E quem estava na prefeitura era exatamente o doutor Zé Jorge, José Martins Jorge Neto. Eu tive que vencer uma eleição difícil, complicada, contra um grupo vitorioso, e um prefeito médico, jovem, bonito, boa aparência, grande orador, tá certo? E foi essa barreira, foi essa tarefa que eu tive que vencer na eleição de 1982, quando Grajaú ainda compreendia o Arame, a Taipava e a Formosa. Quer dizer, era todo esse território que estava ainda como Grajaú em 1982 e também em 83. Eu já, como prefeito, em 1987, que trabalhei, diligenciei administrativa e politicamente para a emancipação do Arame, que já em 88, simultaneamente com a eleição de todos os municípios do Brasil, já houve eleição no Arame em 1988 para prefeito municipal. Os outros municípios, que já foi uma obra do deputado Messial, que foram Taipava, já foi obra do deputado Messial Arruda. Formosa, também a mesma coisa. Ajudei a criar outros, como Lajeado Novo, como Campeche, como São Pedro dos Crentes, como tantos outros aí, viu?
Mestre, a sua trajetória, portanto, política em nosso município se difunde aí com a história de Grajaú. Durante as suas administrações, porque o senhor é um dos políticos mais longevos, portanto, aqui da nossa cidade. Quais os pontos o senhor destaca do desenvolvimento de Grajaú com tantos anos, portanto, de vida pública? Grajaú era primeiro o município mais velho desta região. Na região do sertão maranhense, do chamado sul do Maranhão, o município mais velho era Pastos Bons, lá na beira do Rio Parnaíba. Aqui, Grajaú, você sabe que foi fundada em 1811. Em 1811, simultaneamente, foram fundados Riachão e Carolina. Ao mesmo tempo, Balsa não existia, Barra do Corda se emancipou já de Grajaú, bem depois, entendeu? E o que ocorria? Mas tinha um fator, dois fatores, eu estou falando aqui, gente, eu estou falando a cultura da época. Eu estou falando a cultura da época, respondendo a sua pergunta. Primeiro, era distante, até Barra do Corda, era mais perto das capitais. Barra do Corda, povoado de Grajaú, mas era mais perto de Teresina, mais perto de São Luís. Grajaú era mais longe, 120 quilômetros mais longe. E não tinha estrada. Era estrada de tropa. Tropa, era de burro. Nosso movimento aqui, gente, naquela época, este sul do Maranhão, de Presidente Dutra para cá, nós nos relacionávamos muito mais com o Sudeste. Que Sudeste era esse? Rio, São Paulo, Centro-Oeste, Goiânia. As pessoas iam mais para o Sudeste, para o Sul e para o Centro-Oeste, no caso Goiás, do que para São Luís, porque não tinha meio de comunicação. E não tinha também atrativo, não tinha emprego, não tinha desenvolvimento, não tinha nada. São Luís teve um período áureo de industrial, mas arrefeceu, morreu. E aí as pessoas formavam que e o mesmo era para o Sudeste, para o Centro-Oeste e para o Sul. E daí, a gente foi eleito prefeito numa situação dessa. Tá certo? Não tinha estrada asfaltada. O que tinha nessa época era estrada. Graças a Deus já existia a BR-226 pissarrada. Graças ao BEC, ao Batalhão de Engenharia e Construção, que pissarrou até Porto Franco, vindo lá de Teresina para lá e passou por aqui e pissarrou, mas só pissarra. Energia elétrica não tinha. Outra coisa, a tecnologia agrícola, agropecuária do Brasil ainda era acanhada. E o Grajaú tinha dois preconceitos contra o Grajaú, que justificavam o não asfaltamento da estrada para Grajaú. O que eram esses fatores? Era um estado cujo território é quase 100% formado por chapadas, ou seja, cerrados, e cercado de índio por todos os lados. Esse era o tabu de não investir em Grajaú. Um município cujo território é de terra imprestável, só prestava para criar gado pé duro, solto, e não prestava para o agronegócio. Depois é que apareceu uma empresa chamada Embrapa, que pesquisou e mostrou que o Cerrado é a terra melhor para o agronegócio, mas isso já foi depois. E Grajaú passou aí passou até 2002 sem ter estrada asfaltada, ou seja, estrada asfaltada em Grajaú veio acontecer em 2002, ou seja, há 23 anos, gente. Grajaú veio ter estrada asfaltada
em 2002, há 23 anos. Agora, as riquezas naturais aí, gesso muito, gipsita, terras maravilhosas para o agronegócio, outro fator inibidor, falta de energia elétrica. Ao mesmo tempo, aí como é que se conseguiu o asfaltamento da BR-296? E é importante que isso fique bem claro. Para convencer, e a estrada, viu, meu jornalista? Viu, jornalista? Essa estrada estava sob o domínio do BEC, Batalhão de Engenharia de Construção. E o BEC não demarrava esse processo. O que teve que acontecer? Nós fizemos um movimento aqui, durante uma semana, e já tem gente aqui que assistiu, participou disso aí. Fechamos a cidade de Grajaú. Todos os becos de saída e de entrada de Grajaú foram fechados. Todo, com tronco de pau, com carro, com tudo. Eu fui um dos que participei desse movimento. Participou desse movimento. E, para dar efeito e repercussão, nós prendemos umas 200 pessoas lá no Coquinho, prendemos as pessoas, mobilizamos os índios para deter essas pessoas lá, para poder dar repercussão nacional. Porque também se ficasse Grajaú fechado aqui, o pessoal dizia, pô, que fique fechado. Mas quando se mexeu com o índio, na hora que mexe com o índio, todo mundo vê, né? Aí vira causa nacional e até internacional. Você lembra que Grajaú naquele tempo saiu do Jornal Hoje, saiu do... Fantástico. Foi para... Fantástico e tudo. E daí, senhores e senhoras, vieram para cá autoridades nacionais, estaduais, bem aqui na Fazenda Sossego, nós nos reunimos lá para discutir como resolver o problema. E ali foi preparado um documento, esse documento ainda existe aí, o Nonatão, por exemplo, tem essa história todinha, tem o acordo que nós fizemos. E preparamos um termo de compromisso de, primeiro, passar a estrada do domínio do BEC para o governo do Estado, cujo governador da época era a Roseana. E a Roseana, o presidente da República, a FHC. A Roseana tinha um bom trâmite com ele, com o presidente. E aí fizemos essa reunião bem na Fazenda Sossego, do Carlinhos, preparamos esse documento com autoridades da FUNAI, lá de Brasília, Ministério da Justiça, do Ministério dos Transportes, veio o Procurador-Geral de Justiça do Maranhão, o governo do Estado mandou também participante para essa reunião, elaboramos o documento, e aí se combinou, não, mas nós vamos assinar o documento lá no Sabonete, lá na aldeia. Quando chegamos na aldeia, lá no Sabonete, as autoridades, nós não vamos entrar nessa aldeia aí não, porque vamos ficar presos aí. Não, gente, pelo amor de Deus, eu garanto, nós garantimos que vocês não vão sair. Outra coisa, quando nós preparamos os documentos, as autoridades nacionais, não, agora nós vamos embora. Não, vocês não vão embora, não. Ah, mas nós temos que ir embora. Agora, quem está preso, senhores, são vocês. Vocês agora são nossos prisioneiros aqui. Vocês só vão sair daqui quando a gente assinar esse documento. Ninguém vai sair daqui, não. Ah, mas não vão. Enquanto isso, já tinham secado o pneu dos aviões lá no aeroporto. Secaram o pneu dos aviões. Colocaram paus debaixo para fazer uma fogueira, para tocar fogo, se eles insistirem em tocar fogo nos aviões. Outra coisa, teve uma hora, eu estava deputado nessa época, eu liderei como deputado esse movimento. Ajudei a liderar, obviamente. Quando eu fui ao aeroporto, o aeroporto era lá mesmo, onde a escola Marli Araújo, era um aeroporto, funcionava direitinho. Cheguei lá no aeroporto, tem um bocado de gente empurrando o avião para trazer para
para barreira, né? Descer Diabo desse avião aí, que diabo que vocês vão postar ali? Exatamente. Estava empurrando para a pista, para Para botar a pista, para trazer para a barreira. Era exatamente, companheiro, o avião que todos os dias a prefeita Lenilce pagava para trazer a imprensa, a Mirante, lá de Imperatriz. Todo dia a Mirante vinha para documentar e dar repercussão nacional para o evento. Tá certo? Então, e aí sim, foi assinado o acordo multi-institucionalmente, entendeu? E, ato contínuo, o BEC passou a gestão da estrada para o governo do Estado do Maranhão, a governadora Rosiana contratou uma parte para cá com uma empresa, com a Sucesso, para cá parece que foi a Sucesso, no rumo de Presidente Dutra. Sucesso é uma empresa construtora do Paraíba, e aqui no sentido de Porto Franco, com a empresa lá de São Luís, cujo nome eu me esqueço. Bom, em resumo da ópera, está aí nossa BR-226 asfaltada. Grajaú, gente, a energia do mesmo tempo chegou nesse mesmo período, o Grajaú, que tinha potencialidade, virou o Grajaú que está aí hoje, gente. Aí os investidores vieram, mais investidores para investir no agronegócio, e o Grajaú, hoje, na minha concepção, eu acho que eu tenho razão, hoje é a capital regional, é o polo regional que lidera esta região aqui, é Grajaú, em vários aspectos. Que aspecto? Da própria produção agropecuária, da gipsita, do gesso, polo universitário, a saúde que tem melhorado significativamente, e a riqueza mais importante de qualquer território é seu povo. E o Grajaú hoje está mais enriquecido porque tem brasileiro de todos os cantos deste país investindo hoje em Grajaú. Tá certo? De modo que, mas para chegar aqui, teve primeiro uma luta lá no final dos anos, durante o Império ainda, da província, 1811 e coisa, e luta grande para as linhas fluviais, as estradas carroçáveis, e teve a nossa luta, entendeu? A partir dos anos 80, para chegar onde nós chegamos aqui, entendeu? Exatamente. E aí, tudo isso é motivo de muita alegria, de muita satisfação interior, dessas conquistas, que é uma conquista de grupo, uma conquista de mão dada, uma conquista de todos juntos. Foram momentos que não teve lado de oposição. Todo mundo estava unido em favor de uma causa, que era da estrutura para o nosso querido município de Grajaú. Certo. Agora, Ailton, antes de tu fazer essa próxima pergunta, eu quero voltar lá na questão da luta pela BR-226, assinada na época pela governadora Rosiana, que inclusive eu há de dizer aqui para o público grajaúense que o deputado na época ele deu um jeito de enganar os cabras para poder entrar e assinar o documento, senão nós teríamos ficado enrolados da mesma forma, né? Mas voltando agora para a atualidade, dentro desse progresso que aconteceu a união de todos para a resolução do desenvolvimento de Grajaú, eu quero lhe perguntar, o senhor como prefeito na época, já juntando tudo isso até aqui, quantas eleições o senhor perdeu na cidade de Grajaú? Eu fui prefeito, primeiro mandato de 83 a 88, aquele movimento pró-asfaltamento já foi nos anos 90, foi 95, 94.
entre por ali. o primeiro Ali eu mandato de eu Rosiane. já estava deputado, né? Eu já estava deputado. Prefeito naquele tempo já era a própria Lenilson, já tinha sido o Milton, de 89 até 99, 10, até 92, e depois a Lenilson, né? Sim, mas aí você perguntou, repita a sua pergunta. Sobre a sua atuação na política. Nós sabemos que o senhor tem uma história política muito grande na cidade de Grajaú. Nós já conhecemos toda a história. E eu perguntei quantas eleições o senhor perdeu na cidade de Grajaú. Não. É só comentar, companheiros, que estão presentes nesse ambiente aqui, nesse estúdio, e também que me veem, a arte da política, a missão política é uma missão muito criticada, e os políticos de igual modo, muito criticado. Mas, na minha concepção, eu acho que estou sendo redundante, chovendo no molhado, eu costumo dizer que depois das missões eclesiásticas que cuidam, não estou querendo ser exagerado, eu nem estou dizendo que eu sou dono da verdade, é uma questão de ponto de vista. Depois das missões eclesiásticas que cuidam das almas para irem para o céu, e se está cuidando das almas, está cuidando também dos corpos, eu vejo que a política é a arte, é a missão que mais benefício pode fazer pelo cidadão, principalmente pelos mais humildes, que é quem realmente precisa mais das ações adjutoradoras. É o pobre, é o necessitado, é o que precisa de uma oportunidade, precisa de uma escola, precisa de uma universidade, precisa de um hospital, precisa de uma água, precisa de tudo isso. Então, é a política. E sorte que sou muito grato a meu Deus por ter me feito político, e procurei, também é outro ponto que é muito importante se falar aqui, gente. É uma missão muito importante. Mas a bússola, minha gente, a bússola em qualquer profissão, a estrela guia de qualquer atividade humana é a verdade, é a seriedade, é a correção, é lutar para cumprir compromissos. Vale para o jornalista, vale para qualquer pessoa, tá certo? E a política feita com propósito, sem fugir do propósito da política. Você erra, você comete equívoco, mas luta para cumprir o que determina aquela missão de prefeito, de deputado e de tudo mais. E tem sido isso ao longo da minha vida, essa forma de ser, sem malinar no alheio, fazendo o que realmente é possível. Agora, eleições perdidas. Nós tivemos perdida mesmo, nós tivemos a eleição com o capitão Otsuka. Acho que foi a eleição que nós perdemos, me parece que foi essa. 2010. Não, a Raimunda, com a Raimunda. É isso que eu perguntei, porque nas minhas contas foram só 2 eleições perdidas do seu grupo político. Uma foi com o capitão Otsuka, que foi a Raimunda, não foi a Raimunda? Não, foi o João Pedro. Se perdemos a Raimunda para quem? Para a Bernadette. A Bernadette, tá certo, foram 2. Aí veio a do Otsuka. Foi 2. Então, onde eu quero chegar? Foram 2 realmente que nós perdemos no voto, exatamente. Onde eu quero chegar com essa pergunta, porque eu tinha essa conta de 2 eleições perdidas, porque entra em ressalva aqui, eu hei de dizer à população grajaúense, a resposta que o senhor falou com relação ao povo pobre.
É por isso que você tem essa longa vida pública na trajetória da política grajaúense, pela sua humildade, a sua simplicidade de tratar a sociedade pobre de Grajaú como ela merece. Isso é notório, né? Notório. Agora, vamos dizer o seguinte. Essa é uma verdade nua e crua. Eu vou citar assim como exemplo. Que a pessoa pode dizer, não, é clientelismo, é clientelismo. Não, gente. A dona Lenilce me falava muito uma coisa. Primeira coisa, senhores e senhoras, primeiro fato, eu não me sinto culpado, nem a Lenilce, eu tenho certeza disso, de ter criado um pobre. Eu nunca persegui ninguém, nunca fiz 2 concursos, quem passou, passou, fosse do meu lado, não fosse, concurso lícito, concurso realizado pela Fundação Sozandra, de uma empresa da Universidade Federal do Maranhão, acima de qualquer suspeita. Nunca houve, eu nunca persegui ninguém, nunca tirei o direito de ninguém, nunca roubei nada de ninguém, não sei o quê. Agora, sempre lutamos para incluir as pessoas. O que é? Fazendo com que elas se profissionalizem, se preparem para serem vencedoras. Porque também, se a pessoa não se prepara, as pessoas não sabem fazer nada, aí é difícil. Até um dito muito comum que Deus diz, faz por ti que eu te ajudo. Agora, não inventei nenhum pobre. Pobre, Grajaú tem duas frentes de colonização. É bom que a gente saiba dessa verdade. 2 frentes de colonização. Uma frente de colonização, jornalista, é esta para no sentido do cerrado aqui, do sertão. Entendeu? Que vai por aqui, Sítio Novo, Formosa, Fortaleza do Nogueiras, Estreito, não sei o quê. Informando-se por oportuno que esse município da Redondeza, tudo foram emancipados de Grajaú. E outra frente, isso, quem colonizou esse sertão? Quem colonizou esse sertão foram criadores de gado bovino que avançaram pelo sertão nordestino afora, vindo da margem do São Francisco, entre Pernambuco e Bahia ali, e vieram implantando fazendas e povoações. Inclusive a povoação Porto da Chapada foi produto dessa colonização. E esse pessoal que foi colonizado, primeiramente, que eram criadores de gados, de gado bovino, eram pessoas abastadas, pessoas que já tinham gado bovino, que sempre foi uma moeda corrente, o gado, né? Tinham riquezas, eram monetizados. Já o colonizador da mata eram nordestinos retirantes. Aquele velho nordestino expulso do Nordeste por falta d'água, falta de chuva, pela pobreza. Não é desse Nordeste que está hoje pujante, não. É do Nordeste sem açude, Nordeste sem água, Nordeste pobre, passando fome, que colonizou a mata do Maranhão, de Arame, de Grajaú, de São Pedro dos Cacete para baixo, e tudo aí. Então, era um pessoal muito pobre, muito pobre. E muita gente dessa veio para Grajaú. Por exemplo, aquela horta comunitária lá do Paulo Ferraz, quem não conhece é bom que conheça, aquilo ali tem mais de 20 anos. Nós pegamos famílias paupérrimas da Expoagra, demos condição, o Raimundo era secretário de Agricultura na época, demos condição àquelas pessoas que estão vivendo até hoje ali. É uma verdadeira central de abastecimento aquilo ali, vivendo de horticultura. Então, Grajaú ainda tem
pessoas abaixo da linha da pobreza, né? Não tão pouco, porque também teve outro fator que é bom que a gente não esqueça dele. É que no milagre do PT, durante o milagre do PT, do Minha Casa Minha Vida, do Luz para Todos, nós trouxemos para cá naquela época, do Minha Casa Minha Vida, 3.000 casas. 3.000 casas populares. Então, os conjuntos aí, todos aí. Naquela época, Grajaú viveu pleno emprego. Grajaú viveu um período de pleno emprego. E vieram para cá, para trabalhar na construção civil, muita gente de outros municípios. Muita gente de outros municípios veio para Grajaú para trabalhar na construção civil. Tamanha a oferta de empregos aqui em Grajaú. Depois não se construíram mais casas. Desapareceram os empregos e aí se formaram áreas mais carentes aqui, bolsões aqui na cidade de Grajaú. Mas ainda tem outra coisa. Nós temos em Grajaú, gente, nada menos do que 6.000 silvícolas. Temos 2 reservas indígenas, conhecidíssimas, o Branco, bem aqui, que é um bairro, Bacurizinho, bem ali, que é outra, e ainda tem a vizinhança, tipo, vamos dizer, Cana Brava, lá perto do Sabonete ali, nós temos um pedacinho por ali. Bem aqui, no sentido do Arame, Sambaíba, nós temos Araribóia por ali. Então, o que é, gente? Todos nós sabemos que culturalmente, historicamente, o conceito era de que nossos silvícolas, nossos indígenas, vivessem do extrativismo. Ele não tem aquele mesmo espírito economicista do europeu ou do americano do norte. Não, ele é extrativista, ele é para ele viver de caça, peixe, fruta silvestre, madeira, essa coisa. Só que não existe mais nada disso. Justamente. O que eles têm são terras boas, terras agricultáveis, mas não tem o que extrair mais. Agora, o que é que nós começamos a fazer e está dando certo? É ajudar nossos índios com o quê? Com assistência técnica, preparando as áreas para eles produzirem produtos hortifrutigranjeiros, principalmente mandioca, galinha caipira. Agora, precisa ter uma política de estocar as áreas dele, as capoeiras, gradear essas áreas, dar assistência técnica, semente, e eles já estão habituados a fazer isso. Tanto é, gente, que em 2024, se não me engano, Grajaú foi premiado pelo Sebrae, aqui em Grajaú, em São Luís, em Brasília, por roça, por agricultura familiar em área indígena. Índio produzindo, e o Sebrae premiou. Grajaú concorreu lá em Brasília a um prêmio nacional pela agricultura familiar em terra indígena. Ou seja, é um projeto viável, viabilíssimo, urgente, e que não pode ter descontinuidade, porque colocar esse irmão para ter condição de produzir seu próprio alimento e o seu meio de vida, entendeu? Outro ponto que nós fizemos muito foi pagar a educação dos nossos índios. Os professores, os mesmos professores e a secretária está ali, da agricultura infantil, porque o primeiro grau é de responsabilidade do Estado e o terceiro grau, ensino superior, é responsabilidade da União. Entendeu? E aí nós construímos escola, como lá do Bacurizinho. Temos uma escola grande, temos escola grande bem aqui no Morro Branco, vocês podem ver facilmente. Temos bem ali mais perto, a escola Carlos Neto ali, que é outra escola grande, assim como temos dentro das aldeias. Agora,
E outro ponto, gente, indiscutível, para se promover o desenvolvimento sustentável de qualquer sociedade, qualquer território, é investir na educação. E não é só educação, não é só educação formal, mas a educação profissionalizante também. Com o SENAC, agora mesmo, acho que ainda está aí a carreta do SENAC, preparando a mão de obra para execuções, para tarefas do dia a dia, entendeu? Seja operador de computador, seja o que for. Mas tem que estar preparando a mão de obra, o cidadão, o jovem, a moça e tudo, para ser vencedor, ser competente para vencer na vida, né? Justamente. Certo? Como nós falamos no bloco anterior, né? A história do Marcial Arruda, enquanto político, se difunde com a história de Grajaú. Prefeito, portanto, nesses últimos anos do senhor, com essa trajetória, na verdade, como o senhor mesmo fala, né, uma verdadeira missão na política grajauense, o senhor que não perdeu diretamente eleições, mas apenas candidatos respectivos a qual o senhor apoiou. Durante essa eleição do ano de 2024, nós vimos aí que o Grupo Pé de Coco apostou bastante no candidato Gilson Guerreiro, inclusive levou ele a vencer as eleições. O senhor se sentiu traído, digamos assim, após o rompimento com o Grupo Pé de Coco? Para me referir e agradecer, sinceramente, do fundo do coração, agradecendo a Deus, sinceramente, agradecendo a Deus pela pessoa que Deus me fez. Sinceramente, me deu essa vocação para política, me deu uma companheira que poderia ter sido infeliz comigo e até ter sido um estorvo para ela, mas ela, pelo contrário, ela abraçou com muito mais eficiência do que eu. E devo confessar que aqui e acolá eu me estresso, não sei o quê, e ela nunca se estressou em momento algum. Eu só vi um dia nos 57 anos de convivência com a Lenilson. Um dia que ela foi ríspida com uma pessoa, quando essa pessoa perguntou, doutor Marcial, me chamava de doutor naquela época, doutor Marcial, e sua campanha para prefeito? E ela tratou rispidamente esse questionador, dizendo, olha, fulano e tal, seu cidadão, não fale mais em negócio de político para meu marido. Não veio ser político aqui. Ele veio foi cuidar de roça. Só vi nesse dia. Então Deus me deu essa pessoa, me deu essa vocação também, me deu uma origem também, porque obviamente a nossa primeira escola, a escola mais eficiente da nossa vida, é a escola da nossa casa, de não ter olho grande porque não é seu, de respeitar o que é dos outros, que realmente tenha correção, tenha honestidade, tenha respeito pelas pessoas, entendeu? Porque havia uma certa cultura que chegar na prefeitura era sinônimo de enricar, ser a pessoa mais rica de qualquer lugar. E graças a Deus, Deus me deu a bem-aventurança de ser muito rico, riquíssimo, com todo respeito, sem nenhuma basófia ou autoexaltação. É o que eu sinto no meu coração. A riqueza que eu realmente tenho são os amigos como vocês, o respeito que eu tenho. A pessoa pode ser adversária, a não ser um alienado, mas uma pessoa que minimamente tem juízo, ou maximamente tem juízo, sabe avaliar, é oposição, não, eu sou oposição, mas reconheço, entendeu? O inquestionável. E ter o carinho que nós temos e que eu tenho do povo, o calor humano, de qualquer pessoa, da criança na rua que quer abraçar o Marcial, quer dizer, isso não tem preço, gente. Isso
não tem preço, isso é muita riqueza. Isso é... Ver, por exemplo, senhores e senhoras, o funeral da Lenilson, que apoteose que não foi o funeral. Eu vi dois fatos parecidos, um quando Ayrton Senna, não estou comparando, eu estou falando de que passa na minha cabeça. Quando Ayrton Senna chegou, aquele trágico acidente lá na Itália, São Paulo, e vi o Nonato dentista bem aqui no Arame, eu estive no enterro dele, e o carinho do povo, e o carinho pela Lenilson, uma coisa realmente maravilhosa. E saber, mas o mestre é feiticeiro. Não é feiticeiro não, gente. Você chega, onde é que nós estamos aqui? Nós estamos na Cidade Alta. Estamos na cidade, fica bem aqui, olha um só site, bem aí. É obra do grupo político Pé de Coco. Está bem aí, bonito e cheiroso, pá. Aí você chega mais ali, Conselho Tutelar. A mesma coisa. Em qualquer lugar, você chega no estádio municipal. Eu recebi, o doutor Zé Jorge começou ali, mas quem deu a formatação que está ali, e é um estádio, não é um Maracanã, não é nada, mas as dimensões são oficiais, bem iluminado, bem tudo, e por aí vai. Você chega bem aqui no Frei Benjamin de Boa, numa escola linda e maravilhosa. Está ali. Então, o feitiço é fazer, por exemplo, poder mostrar bem aqui essa relação de escolas que nós fizemos, ou concluímos, ou estão em fase final de conclusão. 70 postos artesianos para ser redondo na estatística. Quer dizer, você poder chegar em qualquer lugar e ver que ali tem uma marca sei que faz tempo, mas foi ganhando eleição. Foi ganhando eleição, e ganhando eleição não foi comprando voto. Foi comprando voto com trabalho, com luta, com peleja e com respeito. Outra coisa que eu quero, se pegasse cada secretaria, vamos me lembrar aqui, por exemplo, JOEG, Jogos Estudantis de Grajaú, que estão aí até hoje. Foi no tempo do Arruda Filho, Arraial Zeca Teixeira, que é o cúmulo, a acumulação, o ápice do São João de Grajaú. Está aí a banda de música, está aí a Academia Grajaúense de Letras, tem ajuda do governador Flaviano, mas o terreno foi doado pela prefeitura. E por aí, pela prefeitura, quando era prefeito. E por aí vai, feiras livres. De onde é que vieram as feiras livres? Isso para citar nuances. Grajaú, naquele tempo, não tinha feira livre. Lá no começo dos anos 80 não tinha feira livre. E era uma coisa estranha. Como é que tem feira livre por aí afora e Grajaú não tem? O que é que nós fizemos naquela época? Lá nos 83, 84, por aí. Nós criamos o Cinturão Verde em Grajaú. Tem umas terras do município, deixadas aí pelo doutor Zé Jorge, e nós demarcamos essas terras, loteamos essas terras e entregamos para produtores rurais. E, simultaneamente, criamos a feira. Criamos a feira no chão do calçamento. Bem ali onde? Bem ali onde é hoje aquele posto ali da Noroeste, por aí, que vai para a Câmara. Aquela rua dessa ali, posto de saúde, então, ali era a feira no chão. E depois a feira foi para onde? Para a rodoviária, construímos galpão para a feira, e depois foi para o Canoeiro. Quer dizer, então, gente, é muita realização. Outra grande realização, da qual eu me orgulho muito. Aliás, eu me orgulho de tudo.
Mas outra grande obra foi... Grajaú continua um município difícil de ser dirigido, dificílimo de ser dirigido, dificílimo, pelo território que é, ainda é um município com quase 9.000 quilômetros quadrados. Nós temos a Aparecida, Formosa do Rio Corda, a 120 quilômetros de Grajaú. É muito longe, ninguém administra uma coisa desse tamanho. Se seguir aqui no rumo do Arame, nós vamos lá depois da Sambaíba, isso dá mais de 250 quilômetros de um lado e outro, é muita coisa. E aí criamos 3 municípios, já melhorou. Eu tenho orgulho de ver que esses territórios que nós emancipamos estão todos melhoraram significativamente. A Formosa, a Itaipava, eu não sei se você conheceu a Itaipava era só tapera, hoje ligada por asfalto, Formosa do mesmo jeito. E se Deus quiser, nós vamos ajudar a criar o Alto Brasil também, com a graça de Deus, com a graça de Deus. Sim, mas aí você perguntou com relação ao governo atual. Olha, eu não provoquei ruptura, não tive intenção, não sou parte disso, e coisa, foi uma decisão de quem tomou essa decisão de fazer a ruptura, e se fez, eu respeito, em cada cabeça uma sentença, cada um faz aquilo que lhe aprovê no exercício das suas missões. Foi uma decisão de Sua Excelência, que eu respeito, lhe desejo muito sucesso, o que nós queremos todos, os 75.000 grajauenses, 75.000 grajauenses, aí perto de 60.000 eleitores, o que nós queremos, e a grande maioria, a pedido de todos nós, a grande maioria votou na chapa, o que se quer é que o que foi prometido seja cumprido para bem e felicidade geral de todos nós. E da região que também, Grajaú hoje é referência em saúde, em educação, em tanta coisa nesta região. O que se quer é o bem, eu não quero, graças a Deus, Deus me poupou do mal, do ódio, do rancor, do ressentimento, não. Tudo tem explicação por permissão de Deus, uma simples folha que cai por determinação de Deus, então a ruptura também o foi, e devo explicar, e é o que eu sempre digo, não tenho mágoa nenhuma, e também converso com as pessoas que me seguem, que é um fato que não é a primeira vez que acontece no mundo inteiro. Não seria diferente em Grajaú. Agora, e também tenho que dizer que se nós estivéssemos numa ditadura, onde não houvesse eleição, aí estaria mais difícil. Mais de 2 em 2 anos tem eleição. E quem decide essas coisas é o voto. É o voto da urna. E eu não vou questionar a licitude da urna eletrônica, como faz aí os certos políticos nacionais, não. Eu não vou questionar, não. Botou o voto lá. Mas, Marcelo, a gente sabe que durante essa trajetória toda, o doutor Gilson, no nosso município, o doutor Gilson é um médico com reconhecimento plausível, é claro, aqui em Grajaú, pelos serviços prestados, não somente em nosso município, como também em cidades circunvizinhas. Mas a gente sabe que essa grande aceitação nas urnas, que inclusive a nossa equipe da Visual TV esteve na apuração, eu estive conversando com o juiz eleitoral durante o pleito das eleições municipais, nós sabemos que essa aclamação nas urnas veio votos, é claro, do grupo Pé de Coco e justamente pela sua pessoa por estar apoiando esse candidato. É verdade, ali foi um grande mutirão de todo mundo. Claro, e nós lembramos muito bem da pré-campanha, todos nós lembramos de que foi o lançamento da candidatura,
tá certo? E aí eu tenho que agradecer a todos e todas que ajudaram, agradecer a imprensa, agradecer carro de som, agradecer o líder, agradecer todo mundo. E no meio desse líder eu quero agradecer penhoradamente, reconhecidamente do fundo do coração, todos. E quero aqui também, e particularmente, agradecer o trabalho do Ricardo Arruda, do deputado Ricardo Arruda, que eu quero também exaltar e agradecer a Deus por ter me dado aquela joia rara. O Ricardo, filho único meu e da Lenilson, e que abraçou a missão dos pais, a principal missão dos pais, e está se havendo muito bem, graças a Deus. Nós passamos 22 anos órfãos, sem deputado estadual, quando por um equívoco político aqui em Grajaú, eu não consegui me reeleger em 2002, nós ficamos até 2024 sem deputado estadual. E agora temos um deputado estadual inteligente, preparado tecnicamente, politicamente, culturalmente, articulado. É uma grata surpresa, que não é só o pai que diz, é o Maranhão que diz, e tá certo, é todo, articulado com o governador Carlos Brandão, que já tem trazido benefícios para Grajaú, como, por exemplo, hemodiálise, que era um sacrifício terrível, levar as pessoas para Imperatriz, para Presidente Dutra, para Caxias, sofrendo, entendeu? Hoje a hemodiálise está bem aí no Hospital Geral, tá certo? Ajudou a viabilizar a UPA lá da Expoarga, que estava paralisada, foi concluída e imobiliada, inclusive com a ajuda do governo do estado do Maranhão, entendeu? E por aí vai, por exemplo, essa estrada no sentido da Formosa da Serra Negra, que era um suplício se chegar a Formosa daqui a 80 quilômetros, ele que conseguiu viabilizar junto ao governo do estado do Maranhão, pela recuperação da MA 006 no sentido da Formosa, tá certo que está realmente muito fácil chegar a Formosa. Outra coisa, participação decisiva para conseguir um aeródromo, um dos aeroportos em processo de construção no estado do Maranhão. Tá certo? A falácia, a especulação, isso, aquilo, mas a verdade é que se não tiver... Porque o governador é o governador, eu sei que ele é devedor para Grajaú, mas são 217 municípios do Maranhão. Se não tiver alguém lá colado no governador, com prestígio, que prestígio? Prestígio de defender o governo na Assembleia Legislativa. Viriam para Grajaú? Dificilmente. Não é nada provável que acontecesse. E por aí vai, nós estamos articulados, Grajaú está articulado hoje politicamente, daqui de Grajaú, passando por São Luís, chegando a Brasília. Nós temos um deputado federal, Rubem Júnior, que é o deputado da liderança do presidente da República lá no Congresso Nacional. Então nós estamos bem. Grajaú avançou nesses 8 anos, avançou sensivelmente no agronegócio, na saúde, na educação. É um polo regional, inquestionavelmente. É um polo regional. Há condições, você vê, Grajaú cresceu. Grajaú, por onde se anda, tem construção. As pessoas estão edificando, as pessoas estão empreendendo. O Grajaú é vivo economicamente e socialmente.
e um lugar que o povo é feliz também, tá certo? O povo é feliz, ninguém vive aqui brigando, nada disso. Quanto a decisões do novo governo municipal, é a decisão dele, e que certamente ele pensou do que fazer, uma decisão, obviamente, para a qual ele teve suas razões e que eu não cabe a mim explicar e nem cabe a mim ficar zangado, ficar isso. Não. O que se quer ver é que se daqui a 2 anos, 3 anos, 4 anos o Grajaú esteja bombando, é isso que se quer. É isso que se quer. O senhor chegou E eu estarei batendo palma. O senhor chegou a se surpreender, Marcel, portanto, com essa ruptura no início, portanto, do primeiro mandato do Dr. Gilson, aqui em Grajaú, logo após o resultado das urnas, foi algo que surpreendeu a população. O senhor ficou surpreso com essa decisão? Eu estaria sofismando, não seria verdadeiro se não tivesse me surpreendido. E se dissesse que não me surpreendi. Porque se dissesse, não, foi uma candidatura que o Pé de Coco impôs. Não. Foi uma candidatura até consensual. Tão bem aceita por todo mundo. Foi apontada até a minha querida Lenilce, foi uma das madrinhas dessa candidatura, tá certo? Agora, só tem um ponto a comentar. Se é que a verdade, e tem uma expressão que eu não quero, que a verdade é uma necessidade em qualquer lugar, principalmente uma decisão dessa. Principalmente uma decisão que envolve uma população. Porque quem sofre não são os líderes. Quem mais sofre é o povo. É o povo que sofre com isso aí. E não estou julgando nada, mas se tivesse todo mundo unido, quanto mais cabeça pensando, melhor. E eu tenho certeza que todos nós ajudaríamos mais. Lá em Brasília, lá em São Luís, mas, na hora que alguém chega e diz, eu rompi, está rompido de coisa, de sorte que eu acho que o que faltou foi lá quando acho que faltou. Se as pessoas, se o grupo lá de Sua Excelência, prefeito, não queria, vamos dizer, não queria união com o Pé de Coco, com o grupo político Pé de Coco, dissesse lá, não, quando foi convidado, não, meu grupo é outro, não tenho nada com o Pé de Coco, não concordo com o modo de ser, não concordo, portanto, minhas convicções são outras. Era isso, dizer isso. Simplesmente dizer isso. É isso, entendeu? Não faria... Isso aí seria uma coisa muito natural. Muito natural. Lá no Nascedouro, quando se procurou, não, eu não concordo com o modo de ser, com o comportamento, com as atitudes, com a política que é praticada pelo grupo político Pé de Coco. Quero dizer nessa hora. Agora, tomou a decisão, amém. Senhor. E nem quero, pelo amor de Deus, nem quero briga. Houve uma ruptura. E aí, como tem eleição para o ano, tem 2028, tem 2030, não sei quando, não sei o quê, aí vou me valer aqui de um grande homem público, político nacional.
Eleição se ganha, eleição se perde. O que não se pode perder é a dignidade. E ninguém perca a sua dignidade. Pronto. E após o rompimento, Marcelo, pelo que nós podemos avaliar, é que a sua aceitação ao sair nas ruas, ela parece que aumentou essa aclamação popular. Como o senhor lidar, portanto, com esse calor do público? Como o senhor falou mesmo, de mamando a caducando, é um ditado que minha avó usava muito, das crianças aos idosos, a gente percebe, portanto, que as pessoas têm essa aclamação pela figura do Marcelo em Grajaú. Pois é, aquilo que eu já fiz, agradecer a Deus e ao povo, e agradecer a todos que têm me ajudado e estão me ajudando, como vocês, a imprensa, sem nenhuma basófia, nenhuma autoexaltação. Se as pessoas têm esse calor humano em relação a mim, quer dizer, é só agradecer e atribuir a Deus essa empatia, essa simpatia, essa aproximação, esse carinho que as pessoas têm por mim, as crianças, os mais idosos, os mais jovens, coisa, entendeu? Que sem nenhuma autoexaltação, nem cantar vitória por antecipação, não cantar vitória, entregar para Deus. O futuro a Deus pertence. O futuro a Deus pertence. Pronto, é tudo Deus que determina. Claro que a gente tem que fazer a vez da gente, tem que fazer a gente. O que é que eu estou fazendo? Continuo recebendo as pessoas, fazendo o que é possível fazer, sempre com a mesma solicitude, sem estar fazendo favor, mas está cumprindo a missão da gente, entendeu? E é isso aí. Marcelo, quando o assunto é fazer política, nós sabemos que o senhor é um entendedor nato do assunto. O senhor pretende se lançar, portanto, aí no próximo ano, a pleitear as eleições do ano de 2026 como deputado estadual ou até mesmo apoiar aí Ricardo nessa jornada, digamos assim, que árdua? Pois bem, nosso grupo, o grupo político Pé de Coco, vai apoiar uma chapa completa. Apoiar uma chapa completa. Consensualmente. Consensualmente. Nós tomamos decisão, obviamente, em grupo. Em grupo, grupo pensante. Certo nessa chapa, e mais uma coisa. Talvez eu não tenha nome ainda, mas nós estaremos apoiando o candidato a governador do governador Carlos Brandão. Isso aí pode escrever. Por quê? Nós somos do grupo Brandão desde quando ele nasceu como pretenso candidato a governador. Tá certo? E tem correspondido. Tem correspondido. Você tem uma ideia. Vamos pensar aqui. Não é porque pelos seus... Não é por pura simpatia, não. Mas vamos pegar aqui. A quantidade de asfalto, por exemplo, que o governo Brandão já deu para Grajaú. Pegamos bem aqui. Vamos lá no cemitério do Canoeiro. Bem ali tinha uma vila chamada Vila Esperança, que era só barro. Vai lá que você vê que agora é só asfalto. Pegando ali o bairro Extrema, está quase todo asfaltado. Está quase todo asfaltado. Quase todo asfaltado. Aí você segue a Vila São Roque, que é entre a vilinha e a universidade, aliás, o Hospital Geral ali, está quase tudo asfaltado. Isso para citar exemplos de benefícios que nós temos recebido do governo Brandão. Lá ligado, nós deixamos bem adiantada na Extrema, já perto do conjunto Frei Alberto Beretta, ali uma escola de 12 salas. Está lá, bela e bonita para ser vista. Deixamos quase pronto. Lá tem uma areninha, que é uma quadra de esporte.
também obra do governo Brandão. E assim, N obras. Então, o bem se paga com bem. O bem se paga com bem. E aí, então, o governador não é mais o Brandão, porque não poderá ser, mas o candidato dele. Candidato a deputado federal, se não houver, será Rubem Júnior, que tem sido um bom deputado para nós. Se ele for para outra missão, que a gente não sabe, mas também participará da indicação de outro deputado federal. E deputado estadual, Ricardo Arruda. Ricardo Arruda, entendeu? E, pelo que eu já falei, é um deputado articulado, deputado lutador, trabalhador, competente, preparado, tá certo? Já falei agora do aeroporto, falei de realizações que ele tem trazido para Grajaú. Enfim, é nosso deputado federal. Sim, e o Messial? O Messial, vou ser cabo eleitoral desses candidatos, e você não vai ser candidato? Não. O futuro a Deus pertence. Se for essa a decisão do grupo, eu sou um operário do grupo, um operário político. Se for, mas, de antemão, o projeto é apoiar os candidatos que já estão aí, pré-determinados pelo grupo, tá certo? Mas, se for da vontade da maioria, poderei ser candidato. Agora, não vou com a candidatura suicida. Não vou de jeito nenhum com a candidatura cujas pesquisas me mostram que eu perco essa eleição. Não vou por quê? Por razões óbvias. Tenho uma vida política eletiva de 42 anos, onde as derrotas foram citadas aqui. Em 42 anos, as derrotas foram citadas aqui. Então, não vou jogar pelo ralo, não vou fechar um ciclo tão virtuoso com uma derrota. Não vou sair pelas portas do fundo. Não. Eu sempre falo isso, não é me comparando não, mas tem um exemplo no país que ainda estava muito, nem estou me comparando. Quero falar de um senhor chamado Edson Arantes do Nascimento. Quando ainda tem uma bola redondinha, diz, não, eu agora pendurei a chuteira e estou fora do futebol brasileiro. Ainda foi lá para os Estados Unidos, mas no Brasil, no Brasil eu não vou mais não. Finalizando, né, Ailton? Gente, então, só dizer para vocês que o que nós temos que fazer é dar as mãos pelo desenvolvimento de Grajaú. Desenvolvimento de Grajaú, nós fortalecemos, nós temos muita gente ainda vivendo com dificuldade. Vamos continuar investindo fortemente em educação, tá certo? Hoje também é outro ponto que tem que ser considerado. Quando eu assumi em 83, minha gente, Grajaú não tinha ensino médio público. Em 83, Grajaú não tinha ensino médio público. As escolas eram todas, os professores eram leigos. As escolas funcionavam em chupaninhas, tá certo? Em casinha improvisada. Os professores eram as pessoas que sabiam as letrinhas ali e disse que como chamava, desarnar os meninos, não sei o quê. As crianças eu comentava muito. Principalmente, eu comentava muito que as crianças de Grajaú eram carecas. E não estou falando mal de ninguém, não. Pelo amor de Deus, estou falando da realidade atual. As crianças eram carecas. Por quê? Iam lá para a chupaninha, onde tinha um professorzinho leigo, com as primeiras letras, iam à chupaninha e ele levava a cadeirinha na cabeça porque não tinha carteira. A primeira coisa que eu providenciei
providenciei foi construir escolas. Construir escolas. Tá certo? E aí, bem aqui tem uma escolona chamada Santo Antônio. Não é da prefeitura, mas nós alugamos da igreja para ter. Qualquer bairro você vai, bem aqui na Vila Viana, das primeiras escolas que eu construí, Frei Benjamin de Borno, em homenagem ao meu diretor no ginásio. Está bem aí, mas construí também Malão Mágico. Você vai bem aqui no João Batista, você vai encontrar, por aí, onde você for, tem escola. Só aqui, tem uma relaçãozinha aqui, aí vamos ver bem aqui. Creche Joana Batista e Tia Zuzu. Olha lá, está lá linda e maravilhosa, lá no Tia Zuzu. Creche Joana Batista e Tia Zuzu, que é a escola. Creche Leão Figueiredo, bem ali no Trevão, ali para dentro. Creche do Remanso, Joaquim Miguel, está lá uma creche linda e maravilhosa. Creche de tempo integral. Escola de 12 salas no bairro Joana Batista. 12 salas. Escola do Imburuçu. Além de uma escola lá, que veio lá de trás, que eu construí, tem uma escola linda e maravilhosa lá, entendeu? Inaugurado ano passado. Escola do bairro Mirante do Falcão. Mirante do Falcão, pode ir lá. Uma escola nova, linda e maravilhosa. Escola da aldeia Ponta d'Água. Ponta d'Água é lá emparelhado com a Sambaíba, na estrada do Arame. Escola da aldeia Arimi. Aldeia Arimi. Escola da aldeia Tamarino. Aldeia Tamarindo. Tem escola também construída por nós. Escola da aldeia Santo. Escola quadra do Hilton Nunes. Está ali uma quadra linda e maravilhosa no Hilton Nunes, lá no Canoeiro. Quadra da rodoviária, bem ali, ligada à feira, tem uma quadra poliesportiva. Quadra do Sabonete, está lá, linda e maravilhosa, uma quadra poliesportiva do Sabonete. Escola da Buritirana. Buritirana é dos índios, lá embaixo, na beira do Enjeitado. Buritirana é lá perto do Sobradinho. Escola da Buritirana, Escola do São Félix. São Félix é na Estrada da Formosa, chegando no Zé Maurílio. Tem outra escola linda e maravilhosa. Escola Morros da Matinha, bem aqui no Morro da Matinha. Escola do Pontal do Sobradinho. Pontal do Sobradinho tem outra escola nova. A Escola do Mazalém. 12 salas, é um verdadeiro templo, é um verdadeiro edifício erigido à educação. Uma escola que eu fiz lá nos anos 80, chamada Rui Barbosa, que já estava acanhada e agora substituída por uma escola de 12 salas. Escola Carlos Neto, bem aqui, ali, perto das aldeias do Morro Branco ali, Carlos Neto. Escola Morro Branco, está ali, uma escola linda e maravilhosa. Escola da aldeia Apolinário, lá na região do Bananal. O EMA, Posto de Inclusão Digital. Tem um posto de inclusão digital lá na UEMA, entendeu? Para que as pessoas se instruam. Quadra do Remanso. Lá no Remanso você vai encontrar uma quadra poliesportiva, do nosso governo. Melhoria com o calçamento Marli Araújo. Lá na escola Marli Araújo, fizemos calçamento com bloquete, muro e bloqueteamento. Isso aqui só da empresa ES de Oliveira Chave. Escola do Imburuçu, bloqueteamento. Escola do Vera Cruz, Escola do São Félix, Escola do Pontal do Sobradinho, Escola do Mirante do Falcão, Escola da Matinha, Escola de 12 salas de Joana Batista, creche do Joana Batista. Praças.
Praça do Lava Jato, no bairro Rodoviária. Aquilo ali do Lava Jato era feio, era um terreno baldio, tem uma praça bonita ali. Praça da Igreja da Vila Viana, ali uma pracinha bem produzida. Praça do Ipe, uma pracinha pequena, mas está lá feita. Praça Vitorina, Visão Júnior, ali era um terreno feio, baldio, está lá. Praça Morro do Ferreira, lá em cima no Morro do Ferreira também, urbanizado. Praça da Pureza, bem aqui no Porto das Pedras. Era feio aquilo ali, está convenientemente. Praça Mecenas Falcão, Hilda Falcão. Praça do Zezinho da Expoagra. Sim, lá naquela entrada ali para o Trevão. Ponto de apoio mototáxi do Trevão, ali também. Praças Raimundo Simas, participação. Praça das Flores, Praça do Abrigo dos Idosos, lá no Canoeiro. Praça do Barbudo, no Canoeiro, aqui beirando a rodovia, a BR. Praça Paulo Terrinha, Praça da Trizidela, Praça da Aldeia Morro Branco, Praça Bonfim Barro, bem ali na entrada, onde fica ali o nosso perto do Adoam, por ali. Praça Rua da Paz, Praça de Espetim Estevão do Presídio. Lá perto do presídio, depois ali, Praça da Aldeia Velha. Calçamento da Lotérica, bairro Canoeiro. Calçamento do Ferreirinha, bairro Canoeiro. Calçamento do Hotel Torres. Calçamento de Ferro, calçamento de Ferro, Braga, aquele lado direito. Calçamento da Entrada das Flores. Calçamento do Posto Médico Vila Viana. Calçamento do Povoado Matos Além. Calçamento da Rua Regina Mangueira. Calçamento da Igreja São Francisco do Canoeira. Calçamento da Igreja Pastor Remanso. Centro Cultural do Sabonete, Igreja Católica do Sabonete, Lanchonete do Canoeiro, calçamento da Rua da Paz Expoagra, calçamento Paralelepípedo Pibite Expoagra, calçamento frente ao Batuque, Bar da Fazendinha, 2.000 metros de calçamento e meio fio da Expoagra. Estádio, campo de futebol, Sadi Duarte. Sadi Duarte é lá na Vila Tucum. Mercado do Remanso e Calçamento. Postos médicos. Isso aqui só de uma empreiteira. Posto médico da Nova Conquista, posto médico da Aldeia Velha, posto médico da Lagoa de Pedra, posto médico do Jaburu, posto médico da Macaúba, posto médico de Santo Antônio dos Pretos, posto médico do Formosa do Rio Corda, posto médico do Sobradinho, posto médico do Garrafão. Isso aqui, para citar algumas obras, nós passaremos aí até tarde da noite, muitas obras, né, Messiel? Citando obras. Viu, gente? Agora nós vamos para um quadro, Messiel. Esse é o bloco mais aguardado por quem está nos acompanhando nesse momento, que é o quadro Aplaude ou Cancela. Nas mãos do meu colega Dejaci Oliveira, nós temos aí os nomes de algumas personalidades, Messiel. Essas personalidades são pessoas públicas de Grajaú, alguns deles figuras políticas conhecidas em nosso município. E a gente quer saber a sua opinião, se o senhor vai aplaudir ou se o senhor vai cancelar as ações de quem for tirado aí de forma, é claro, de sorteio através aí da nossa urna. Eu vou pedir para o Dejaci chacoalhar mais, porque agora é o momento decisivo. Nós vamos saber se o Messiel vai aplaudir ou se ele vai simplesmente cancelar.
Eu fico grato com a metodologia, com a dinâmica. Essa foi lá em São Luís, quando eu estava lá como deputado. E Maria, é uma vergonha, na casa do deputado, responsável pelo bem do povo, ter um analfabeta, de pai, mãe e parteira. Não faça isso comigo não, Maria. Vou comprar tua farda, tua mochila e te botar na escola. Vamos lá, ver se foi a resposta dela? Ô, meu patrão, você vai me matar com esse negócio de escola. Não teve jeito. E ela já morreu, está lá no céu, e agora vamos tirar a sorte. Vamos lá, vamos saber. Prenunciando que quem sou eu para julgar alguém, meu Deus do céu. Vamos saber quem ele vai cancelar ou quem ele vai aplaudir. Olha só. É um resumo rápido. Carlos Brandão, o governador Carlos Brandão, o senhor aplaude as ações do então governador do estado ou o senhor simplesmente cancela? Não, já disse tudo aqui. Meus aplausos à sua excelência, entendeu? Não sei qual vai ser candidato, acho que a senador, imagino, e estarei fazendo a sua campanha e conclamando os amigos para apoiarem nosso conterrâneo, que é cidadão grajaúense também, titularidade dada pela Câmara de Deputados. Eu comecei a trazer o Brandão aqui, gente, para quem não sabe, ele era chefe de gabinete do governador Zé Reinaldo. Eu comecei a conhecer o Brandão, primeiro que ele é médico veterinário, eu sou agrônomo, então a gente tem uma afinidade profissional. Sertaneja também, que ele é de Colinas, aqui de Grajaú, e ele era chefe de gabinete do Brandão. Era chefe de gabinete de Zé Reinaldo, o Brandão. E aí, teve um entreveiro que eu decidi apoiá-lo para deputado estadual. Deputado estadual. Já que eu ia apoiar, naquela época, Nice Lobão para deputada federal. Deputada federal. E ele para estadual. Só que ele resolveu, por inspiração de Deus, não ser candidato a deputado estadual, mas federal. De bom, Brandão, meu compromisso com você era para estadual, já que eu tenho um compromisso com a doutora Anice. E ele foi para federal, foi um bom deputado, voltou, é o governador e será o candidato do grupo político Pé de Coco em 2026. Vamos lá, mais um aqui. Meu Deus, mas não é só um. Só mais dois. Vou tirar mais um, porque a direção está dizendo aqui para mim que é só mais um para a gente terminar a entrevista. Né? Só mais um. Só mais um. Bem aí, só para... Já está cedo, hein, Marcelo? Está cedo, mais um. Mais um. Vamos lá. Pronto. Vamos lá. Ainda tem mais outro? Só esse. Marinaldo do Gesso, então, Marcelo, o pessoal quer saber. Hoje a oposição, portanto, ao Grupo Pé de Coco, nós queremos saber se o senhor aplaude as ações do Marinaldo enquanto ex-presidente da Câmara de Grajaú, líder político também no município, ou o senhor simplesmente cancela? Não. Nós vivemos num regime democrático. E, como tal, a situação e a oposição. Sem oposição, a democracia não acontece. E o Marinaldo tem sido um concorrente à altura, entendeu? Bom concorrente, decente, ético, aceita bem os resultados da eleição, tá certo? De modo que outra coisa, que eu também faz parte lá dos meus agradecimentos lá atrás, um investidor que veio lá da sua terra, no Pernambuco, investir em Grajaú e está ajudando aí no processo, não só no projeto político, mas no projeto econômico e social. O município de Grajaú, com a sua família toda muito digna,
tá certo? Por acaso, estamos em vertentes políticas diferentes, mas nada impede que amanhã sentemos e conversemos para a bem de quê? A bem de Grajaú, da região e até do estado do Maranhão, tá certo? Mas, por enquanto, eu não rejeito, não, pelo contrário, eu acolho e parabenizo, tá certo? E vamos continuar trabalhando por Grajaú, tá certo? Obrigado, Bessiel, pela sua participação no Maranhão 360 de hoje. Suas considerações finais. Pois bem, agradecer primeiramente a Deus por esta entrevista, por essa prestação de contas, digamos assim, por esta informação à população, Aproveitar também para dizer, gente, e isso acontece em qualquer missão, a gente ir na política, a gente quer fazer, e eu, em particular, gostaria de fazer muitíssimo mais. E de fazer muitíssimo mais. Mas as condições é que são poucas. É um ponto também que eu quero aproveitar a oportunidade para falar. As pessoas não... Todo mundo acha que prefeitura é um mar de dinheiro. Todo mundo acha que o que não falta em prefeitura, em qualquer parte do país, mas há 5 Brasis no Brasil, há 5 Brasis. O Sul, maravilha, rico, colonizado por europeus, monetizados, sofrendo muito hoje com os castigos da natureza, mas ricos. O Sudeste tem lá seus sofrimentos, mas também igualmente rico, o Sudeste. O Centro-Oeste, com Brasília, Goiânia, o Tocantins aqui, e o Nordeste e o Norte sofrido, pobre, e por razões até que eu já falei, cuja população, uma população que já veio consequência das mazelas da colonização, que começou como? Começou, e nós sabemos disso, colonização, e nem estou aqui falando mal dos meus patrícios portugueses, mas começou com o quê? Com portugueses degradados, desmonetizados, e que misturou aqui mais escravos africanos. Então, formou uma sociedade realmente que herdou muita dificuldade. Não é que o povo seja isso, seja aquilo, o povo é bom. Mas já o Sul foi colonizado por europeu, monetizado, alemão, gente rica, tá certo? Então, gente, mas eu sou muito grato, gostaria de fazer muito mais, mas o que ocorre também? É que qualquer coisa que nós compramos aqui, qualquer pessoa vai lá na feira e compra uma dúzia de ovos, qualquer coisa, mais simples a mais complicada. Compra um carro, vai lá para Brasília, forma um bolo tributário. Bolo, 100%. 100% dos tributos vão lá para Brasília. Outra parte vai para o Maranhão, o ICMS. Lá de Brasília, o povo, na República Federativa do Brasil, qualquer sistema de governo, de Estado é assim, o povo mora no território municipal. A autoridade que o pobre acha é o vereador, é o jornalista,
é o prefeito, essa coisa. Desse bolo que vai lá para Brasília, pelo que eu sei, 55% ficam lá. 55% ficam lá ou qualquer coisa de 50%. 35% vem para o Maranhão, para o governo do estado do Maranhão, e 15% para cá. O povo mora aqui. O cabo que adoece já e quer o remédio é aqui. Ele não vai para o Palácio dos Leões, ele não vai para lá. É aqui. É que onde devia vir a maior parte. Por isso é que as administrações municipais, mas eu vou fazer. Meu amigo, vontade de se fazer a gente tem, mas faz como? Um milagre? Eu gostaria de ter feito tudo que é ponte de cimento aí nos rios, não sei o quê, até porque fiz N ponte de madeira. E agora não dá nem mais para fazer porque não tem mais madeira. Só que não se faz aquela ponte lá do Nazaré, lá indo para o mais além, no Rio Mearim, é uma ponte de mais de 700 mil reais. Pelo que eu sei, 400 mil foram do município de Grajaú e 300 mil da iniciativa privada. Você já pensou uma pontezinha daquela, 700 mil reais? Você já pensou as pontes que tem? Grajaú tem o Rio Mearim, tem o Rio Grajaú, tem o Grajaúzinho, tem Enjeitado, tem N mananciais que precisam de ponte. A gente gostaria de fazer. Nós gostaríamos. Eu fiquei muito famoso pelo buraco da cidade. Todo mundo falava no meu buraco. Porque o buraco do Messial e não sei o quê. E eu sou muito... e assim mesmo estavam falando de mim. A gente não está por buracos. E eu até imagino que o atual gestor não esteja tapando todos também. É porque... Como é que faz? Tem que pagar para fazer as coisas. A gente gostaria de fazer. Gostaria que as cidades fossem brincos. Mas não é assim que a coisa roda. Tá bom? Muito bem. Obrigado. Muito bem. Nós agradecemos. Eu quero aqui, já de antemão, já o ex-prefeito faz o seu agradecimento. Nós, da emissora Visual TV, queremos também agradecer a sua participação conosco. Dizer ao público grajauense e todos que estão nos acompanhando através da rede social que o nosso convidado de hoje, desta sexta-feira, foi o ex-prefeito, ex-deputado Messial Arruda, grajauense, o nosso conterrâneo, que contou aqui a sua história de como chegou até a cidade de Grajaú, para onde saiu para estudar, para poder retornar e assumir aí um cargo político na gestão pública desta cidade, e fez muita história e continua fazendo na nossa cidade de Grajaú. E nós, da equipe da Visual TV, só queremos agradecer o aceito, por parte dele, de ter aceitado o convite de vir para essa longa entrevista. Agradecer também a você que nos acompanhou até agora. Dizer que esse episódio do Maranhão 360 termina aqui. A gente se encontra no próximo episódio. Para você, tchau, tchau. E a gente se vê no próximo. Até lá.